Povo de Deus, a paz do Senhor, que Deus abençoe a vida de todos de uma forma sobrenatural. Desde já pedir a você, se inscreva no meu canal, ativa o sininho para receber as notificações, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, para que a palavra do Senhor possa alcançar mais vidas, mais pessoas. Que Deus abençoe a vida de todos nesse dia chamado hoje de uma forma sobrenatural. Nos evangelhos que segundo escreveu Marco, no seu capítulo 8, versículo 34, que diz bem assim: chegando assim uma multidão com os seus discípulos, disse ali: se alguém quiser vir pois mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e segue-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida perderá, mas qualquer que perde a sua vida pelo amor de mim e do evangelho, esse salvará. Queridos, estamos em uma palavra tão gloriosa na narração de Marcos. Marcos, ele não foi discípulo, ele não seguiu o Senhor Jesus. Marcos é filho da irmã Maria, que a igreja se reuniu para orar por Pedro, quando Pedro estava na prisão. Marcos, ele andou com Barnabé, Marcos, ele caminhou também com Paulo, em uma das missões que o próprio Paulo manda Barnabé trazer o jovem de volta, porque não era útil. Mas depois, passando um bom tempo, o próprio Paulo agora manda trazer Marcos, porque será útil. Entendemos que Marcos, ele andou bastante com o apóstolo Pedro, caminhou com o discípulo de Cristo. Marcos, ele teve a coragem, ele teve vamos dizer, um desejo maior de escrever para os romanos. Marcos, ele escreve o seu livro direcionando aos romanos. Você entende que Pedro estava, a sua boa parte, junto com Marcos, e Marcos estava com Pedro, e Pedro estava aos romanos, anunciando o Cristo aos romanos. Entendemos que Marcos, nessa narração, ele vai narrar sobre Cristo e sobre aquilo que o Senhor Jesus, ele falou. Entende por que Marcos, ele narra e escreve com tanta autoridade, com tanta graça, porque caminhar com um dos discípulos de Jesus, ele vai passar a aprender aquilo que o mestre fez e aquilo que o mestre falou. Então ele vai escrever. E veja bem que esse jovem, que é Marcos, ele está escrevendo e falando aqui sobre Jesus. Jesus agora se depara no meio de uma grande multidão e junto os seus discípulos. Mas Jesus, ele vai dizer de cruz: pega a sua cruz e me siga. Mas antes ele vai falar: negue a si mesmo. Para seguir Cristo tem de ter renunciar, negar o pecado, negar as coisas desse mundo. Renúncia. Para seguir Cristo devemos ter renúncia das coisas que nós fazia a gente deixar de fazer. Cruz simboliza aqui sofrimento. Veja que quando uma pessoa que era condenada, ela tinha de levar a sua cruz até o lugar onde ia ser ali crucificado. Cruz, né, que você vai ver que é uma madeira muito grossa, que fala de trave, né, e verticular, né, quer dizer uma madeira reta, mas você vê que a pessoa tinha de levar. Cruz requer força, requer a pessoa ter força, porque é algo pesado. E você vê que Cristo, ele vai dizer: quem quer me seguir, pega a vossa cruz e me siga. Sofrimento, ele está dizendo que o evangelho vai ter sofrimento, mas aqueles que permanecer até o fim terá vida eterna. Primeiro, renunciar o mundo, renunciar o pecado, renunciar cobiçância que quer dizer desejos ao dinheiro, a querer, a ganância,
ou cubiscência ao parte em desejos sexual. Deus ele está falando para a gente ter renúncia destas coisas e pegar a cruz e seguir. Seguir ao Senhor não é fácil, mas também não é difícil. Basta pedir força, ter atitude e coragem. Mas entendemos que o próprio Jesus também ele vai dizer, olha, pois aquele que busca salvar a sua vida própria, esse daí perderá a sua alma, perderá a sua vida. Mas aquele que perde a sua vida pelo amor de mim, pelo amor do Evangelho, esse terá vida eterna, esse receberá o seu galardão. Porque tem muitas pessoas que botam a confiança no seu dinheiro, botam a confiança em suas coisas, como este mundo fosse não acabar mais. Então ele vive falando, eu já tenho a minha salvação. Ele deposita a confiança em tudo que ele tem e ele só busca mais e esquece de quê? A pessoa vive uma vida fazendo o que a palavra diz que é errado e fazendo aquilo que é agradável aos seus olhos, né? Então ele está passando a viver, a buscar a sua própria salvação da sua forma, do seu jeito. Jesus disse que para nós obtermos salvação, obtermos vida eterna, nós temos de estar dentro do padrão da palavra, viver a palavra. O próprio Pedro vai dizer, olha, 1 Pedro capítulo 2, algum versículo, ele vai dizer, olha, segui-vos os passos de Cristo, segui os passos de Cristo. Então nós temos de aprender uma coisa, que nós temos de buscar a seguir os passos de Cristo, a fazer como Cristo ele fez. Sabemos que a gente temos de dar também mais de nós, fazer o ID, o evangélico, amar o Senhor de todo o nosso coração e ir para a luta, praticar a palavra, evangelizar, ganhar alma, se preocupar com a obra. Tem gente que só se preocupa com o mundo secular, se preocupa só em querer ter mais dinheiro, ter mais casa, ter mais riqueza e esquece construindo construindo o seu patrimônio, construindo a sua riqueza neste mundo. Mas nós temos de fazer a nossa construção lá no céu, né? Porque é uma nova Jerusalém. Então nós temos de abrir o nosso coração para a obra do Senhor. Tem muitas pessoas que correm o risco de perder a vida eterna, porque a sua vida inteira é só procurando o material, e ele esquece das coisas espirituais. Então, seguir a Jesus é ter renúncia de vida, é abrir o coração e dividir as coisas, separar as coisas. Ter o tempo para você trabalhar, mas também ter o tempo de você estar na casa de Deus, de fazer um evangelismo, de ganhar alma. Hoje, Deus ele vem com uma palavra simples, mas uma palavra impactante. Porque Deus ele quer que eu e você tenha vida eterna. E o caminho para a vida eterna é pegar a cruz e seguir ao Senhor Jesus Cristo. É renunciar o pecado, é largar as coisas erradas, largar os hábitos ruins e voltar a praticar uma vida num padrão que o Senhor quer. Viver a palavra, obedecer a palavra. Que Deus possa te abençoar, abençoar a tua casa, abençoar a tua família. Abra o seu coração, deixa o Senhor entrar nesta manhã. Deus ele faz um convite para você. Ele te convida a tu pegar a cruz e seguir a Ele. Ele te convida nessa manhã a você pegar a sua cruz e segui-lo, mas renunciar o pecado, para você obter vitórias, obter milagre, obter uma vida de sobrenatural, tem de ter renúncia. Sem renúncia não pode ter milagre na sua vida. Você que vai ouvir, muitas das vezes está em depressão, você que está oprimida, você que está angustiada, você que não sabe o que fazer mais da sua vida. Jesus está dizendo, pega a sua cruz e segue ao Senhor Jesus, e Ele fará por ti.
Renuncia ao mundo, renuncia às coisas deste mundo e verás o que Deus fará na sua vida. Evangelho tem sofrimento, mas obtém vitórias em Cristo Jesus. Obtém paz, obtém a paz que só Ele pode nos dar, a alegria que só Ele pode nos conceder. Ele é fiel para converter a nossa tristeza em alegria. Se você crê, se você acredita nisso, compartilha com mais pessoas. E você que está afastado dos caminhos do Senhor, você que está parado, ou você que nunca teve encontro com o Senhor Jesus, esse dia, Jesus te convida para você pegar a cruz e segui-lo, e ter renúncia, renunciar às coisas deste mundo. Deus abençoa a sua vida de uma forma sobrenatural. Nos segue e Deus abençoa a sua casa, em nome de Jesus.